Bom, pessoal, então vamos lá para a segunda parte do nosso treinamento. Nós vamos falar exatamente dos riscos de instalações e serviços de eletricidade. Vamos abordar assuntos como choque elétrico, mecanismos e efeitos, arcos elétricos, queimaduras, quedas e campos eletromagnéticos. Então, pessoal, vamos começar com a seguinte pergunta, aquela mais básica. O que é o choque elétrico? O choque elétrico nada mais é do que a passagem de uma corrente elétrica através do corpo, utilizando-o como um condutor. Ou seja, o corpo humano ele é um ótimo condutor para a passagem de corrente elétrica. Nós temos que quebrar esse conceito que a eletricidade ela é somente percorrida através dos metais, cobre, enfim, como a gente costuma ver aí nas fiações, na maioria das instalações elétricas. Então, quando você tem essa certeza de que o corpo humano ele é um condutor de energia elétrica, isso vai aumentar ainda mais a análise preliminar de risco que você faz, porque a vida ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Então, choque elétrico, de forma resumida e simples, é a passagem de corrente elétrica através do corpo, certo? Onde utiliza o corpo através de um meio condutor. Aí com isso vem os efeitos do choque elétrico. Que efeitos são esses? Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica pode causar os seguintes distúrbios: inibição dos centros nervosos, inclusive dos que comandam a respiração, ou seja, ele ataca, ele influencia diretamente no cérebro. Vem também as condições de queimadura, que pode ser de primeiro, segundo, terceiro grau, tá? A condição de queimadura, pessoal, ela pode vir desde uma consequência mais simples, digamos assim, tá? Ao um estado muito doloroso, ou então, na verdade, quando chega a terceiro grau, é porque as terminações já foram todas danificadas. Então, aquela é que a gente chama de indolor. E tem situações que são caracterizadas queimaduras de quarto grau, ou seja, quando tem a carbonização, não se tem o reconhecimento do corpo humano, certo? O corpo humano fica no estado irreconhecível. Tem também a condição da perturbação no sistema nervoso, as contrações musculares, pessoal, você perde esse controle muscular e, consequentemente, devido até mesmo quedas, que muitas das vezes acontece devido ao choque elétrico, a pessoa não está ancorada como deveria estar, sofre uma queda, ela pode ter também uma parada cardiopulmonar, não só pelo choque, mas também muitas das vezes pela queda. Aí feito um conjunto de manobras para a gente ter a ressuscitação desse coração. Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. E seguido disso, a parte mais danosa que a gente tem é o quê? É a morte do indivíduo. Então, pessoal, tem uma frase que a gente cita muito no meio da elétrica, que é: o eletricista, quando ele perde o respeito pela eletricidade, é o momento que acabou a carreira dele. Por quê? Ele deixa de fazer análise preliminar de risco, ele não usa os EPIs como deveriam ser usados, ele não faz os retestes que deveriam ser feitos, enfim, toda essa parte que envolve a segurança dele mesmo, ele descarta. E uma coisa que a gente tem sempre que frisar é o que? É o campo elétrico. O campo elétrico ele é um tipo de força em que as cargas elétricas giram ao redor por estar eletrizado desse corpo. Trata-se de uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui um módulo, uma direção e um sentido, onde as cargas elétricas que se aproximam estão sujeitas às forças de interação, seja de atração ou de repulsão. O campo eletromagnético, pessoal, em outras palavras, é o que? É o fenômeno que ocorre devido à passagem da corrente elétrica pelo meio condutor, onde se tem uma corrente elétrica, automaticamente acaba se gerando um campo eletromagnético. Então, com isso, pessoas com marca-passo têm que tomar muito cuidado, porque o campo eletromagnético, dependendo da intensidade desse campo, pode influenciar de forma negativa a vida dessa pessoa, onde pode vir desregular muitas das vezes até o marca-passo e a pessoa também vir ter uma parada cardiopulmonar. Então, a gente tem que atentar muito para isso, tem que saber o choque elétrico, como é que ele surge, quais os efeitos que ele causa, para justamente a gente poder se proteger. Não tem como a gente se proteger de algo que a gente não conhece, ok? Arco voltaico, pessoal. O que é o arco voltaico? É o mesmo que uma quantidade grande de cargas elétricas
que estão se movimentando através do ar com uma alta velocidade em elevadas temperaturas. Esses arcos, eles podem causar destruição dos equipamentos, certo? E também ainda pode causar lesões físicas a pessoas ao seu redor e até mesmo a morte. Então, pessoal, arco elétrico, muitas das vezes, ele não está só envolvido entre equipamentos, às vezes em área de subestação ou linha de transmissão. Não. A própria natureza, a gente tem o raio. O raio não deixa de ser, de certa forma, um arco voltaico, certo? Então, pessoal, toma cuidado, respeita a eletricidade, entenda que o choque elétrico ele pode vir a matar dependendo da intensidade da corrente dele ao passar pelo coração. Toma muito cuidado com isso. Respeite a eletricidade acima de tudo, certo? E seja um profissional responsável, onde você vai zelar pela sua vida e a de terceiros. Ok? Então, pessoal, vamos fechar aqui a segunda parte do nosso treinamento. Bons estudos e até a nossa próxima aula.